E no programa anterior, conhecemos a Gruta de Nettuno, uma das atrações mais procuradas pela ilha de Alghero, na Itália. E não é em todo lugar que nós encontramos isso. Aconteceram também alguns probleminhas. A gente vê o nosso barco lá no meio do mar indo embora. Como a gente vai voltar para a marina agora? Eu já entro em desespero. E aí, o que você achou do programa anterior? No programa de hoje, em clima de despedida, continuamos em Alghero, na Itália. Porque, infelizmente, essa é a nossa última noite. Vamos finalizar a nossa rota por essa ilha incrível com chave de ouro. Uma viagem cheia de história e emoções. Muita diversão. Fique conosco e confira o programa de hoje. Gente, vocês se lembram onde nós pegamos o nosso barco para visitarmos a Gruta de Nettuno? Pois é, aqui no porto, em frente à primeira entrada do centro histórico, vocês vão encontrar então diversos barcos turísticos que fazem esse tipo de passeio para as grutas. Então, se você não tiver ninguém que faça a reserva para você, como nós tivemos, então você pode passar aqui pelo porto e ver qual a melhor empresa e qual o melhor preço que te agrada, então, para fazer este passeio. Daqui também, deste ponto, saem alguns trenzinhos turísticos que nós já vimos, mas infelizmente não tenho aqui nenhum para mostrar, mas pronto, fica aqui. Então a dica é que saem daqui esses trenzinhos turísticos para vocês conhecerem a cidade. Os trenzinhos é bom para aquelas pessoas que não gostam de andar muito ou então não podem andar muito. Senta no trenzinho, ouve toda a história e consegue então conhecer a cidade sentadinho no conforto. E aqui também, gente, além de ter muitas pessoas, principalmente à noite, que já está mais fresquinho, as pessoas aproveitam então para conhecer a cidade de um ângulo diferente. Claro que muitos vendedores ambulantes também aproveitam para vir para cá. E é o exemplo aqui, nós temos vendedores que têm cangas para praia, porque as pessoas aqui aproveitam para conhecerem as praias, então aproveitam para levarem uma lembrança de Sardenha, de Alghero, em forma de uma canga, ou então também os imãs, várias lembrancinhas. Mas agora vamos continuar andando e ver o que descobrimos, que eu também daqui a pouco vou contar um pouquinho mais da história e o que nós estamos achando de Alghero, porque infelizmente essa é a nossa última noite nessa cidade histórica maravilhosa. Então, bora continuar e vocês aproveitem conosco cada minuto do nosso último dia aqui em Alghero. Agora então vamos falar um pouco de história, a história de Alghero, porque para quem gosta de história e até para aqueles que não gostam muito, vale a pena, porque Alghero tem muita história e eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês. Então, Alghero, para quem já acompanhou os nossos programas, sabe que é uma cidade fortificada aqui em Sardenha, na Itália. E aqui eles dizem que nasce do mar e deve o seu nome ao mar. Na verdade, gente, isso é o seguinte, parece que isso vem da abundância dos depósitos oceânicos da Posidônia. E quem acompanhou os programas de Ibiza já sabe que a Posidônia é uma alga que está presente ao longo da costa arenosa após as marés do sudoeste. Basicamente, gente, a Posidônia ela é responsável para manter a água limpa, a água cristalina. E por isso que aqui também em Alghero conseguimos ter uma água super clarinha, super límpida, super cristalina, devido à presença da Posidônia. Essa alga é super importante aqui.
histórico da cidade, sobre o mar, gente, conta com seus edifícios e recantos encantadores, porque eu tenho certeza que vocês ficaram apaixonados, assim como nós. E aqui representa também uma verdadeira joia da ilha. Os seus espaços e encantos revelam um longo e articulado processo cultural ligado aos processos políticos e sociais ligados à Sardenha. E a cidade, gente, foi construída pela família Doria, de Gênova, há cerca de 9 séculos. Isso em 1102, numa península de vários hectares. A escolha do local não foi acidental. Inexpugnável do mar, graças aos altos paredões que ainda hoje se avistam e ao complicado fundo do mar que não permitia nem mesmo barcos de médio porte se aproximarem de disparos de canhão, gente. Como vocês viram, como nós mostramos para vocês. E admiravelmente eram fortificados também em momentos diferentes. Isso é uma coisa incrível que eu adorei aqui em Alghero, porque nós conseguimos ter essa noção, tanto do lado terrestre como do lado marítimo, mesmo depois da ampliação que tornou necessária aqui, a ampliação necessária para proteger então. Ali a gente consegue ter uma viagem no tempo. As catapultas, os canhões, tudo aquilo que eles usavam, gente, contra a invasão de povos, ficavam ali expostos, estão expostos. E Alghero foi, sinceramente, uma cidade muito disputada devido à sua posição também. Depois, gente, no século seguinte, o que acontece? Então, Alghero foi conquistada pelos catalães aragoneses, que entraram na cidade fortificada no dia 31 de agosto de 1353. No ano seguinte, a cidade então foi povoada por gentes de diferentes terras catalãs. E desde então, Alghero preserva a língua e as tradições daquela vila e da Península Ibérica, com qual mantém também intensas e frequentes relações de troca. E isso eu também disse para vocês, que é algo muito típico aqui e que eu achei muito interessante, porque Alghero é italiano. Pertence à Sardenha, Itália. Porém, muitas pessoas aqui falam catalão, devido então a essa influência que vocês também vão ver aqui. Dando o meu ponto de vista agora aqui de Alghero, aqui não é simplesmente uma excursão que você vem e faz uma simples viagem de férias, não. Aqui é um destino para aqueles que procuram uma viagem cheia de história e emoções. Isso porque, ao longo da cidade antiga, ali do centro histórico, vocês vão encontrar monumentos, as igrejas da cidade velha, as torres, os bastiões, como também os palácios e, em particular, também as maravilhosas torres sineiras da Catedral de Santa Maria, né, gente? E da igreja San Francesco, a torre que nós conseguimos ver também. Se formos dar um passeio de barco aqui em Alghero, vamos ver uma torre de longe que é da catedral. Então eles conservam ali um traço marcante do estilo gótico catalão que tem na catedral. Então Alghero, sim, está marcada nos nossos corações. Tem aqui um cantinho reservado, porque Alghero vai sim ficar para a memória e vamos querer voltar com certeza. Mas também deixa eu dizer outra curiosidade, que aqui Alghero também os catalães chamam carinhosamente de Barceloneta. Pois é, gente, aqui é a Barcelona da Itália. Isto por causa da sua costa, da sua história, das pessoas que vivem aqui também. Foi a primeira capital do turismo da Sardenha,
desde os finais do século XIX e ainda hoje representa a cidade com o maior turismo potencial para Sardenha. Por isso já sabe, gente, Sardenha, Alguerro, merece sim uma passagem. E como eu disse, para nós não foi uma simples passagem, mas foi um lugar onde ficamos conhecendo mais a história e tivemos o privilégio de não só ter paisagens lindíssimas, como também mais conhecimento que essa cidade nos trouxe. E nós estamos em uma das cidades mais visitadas da Sardenha, na Itália. Você que chegou agora, estamos curtindo o nosso último dia em Alguerro. Estamos compartilhando o porquê Alguerro ser uma cidade tão rica em cultura e história. Por isso, não saia daí. Gente, adivinha o que encontramos aqui em Alguerro? Uma feira, um parque, assim na rua, e é muito maior do que aquele que encontramos em Mahon, tem mais opções e é um ótimo passeio em família porque tem muitas pessoas aqui, por mais que agora já é um pouquinho mais tarde, tem muita família, muitas crianças aproveitando que estão de férias. E como nós prometemos que íamos lá em Mahon e não fomos, vamos ter coragem e vamos em algum brinquedo. Aqui vocês vão acompanhar a nossa diversão aqui em Alguerro. Come on, what? I'm gonna fly now. Isso aqui é legalzinho, gente. É nossa vez. Meu Deus!
nós já estamos realmente em clima de despedida. O interior da Sardenha não deve ser desperdiçado pelo seu charme pacífico e suas aldeias típicas. Então, gente, saímos de lá do parque, né, da feira, e tínhamos vontade de tomar um sorvetinho. Só que passamos aqui na primeira sorveteria e já está fechada. Já é um pouquinho tarde, as pessoas já foram embora porque começou a chover. Isso ontem estava completamente cheio aqui as ruas, mas vamos achar outra e vamos ver se está aberta. Bora ver se aqui tem sorvete, gente. Não tem sorvete. Gente, a gente já foi nos dois lugares, eles já tiraram tudo pra fechar o local, então vamos ter que voltar pro barco porque a chuva está aumentando. Nosso último dia em Alghero termina assim. Mas ó, gente, com alegria, ganhei aqui um mimo porque o Breno não acertou lá as bolinhas, mas o senhorzinho deu aqui um miminho pra gente, galera. Então vamos voltar pro barco e amanhã vamos seguir viagem para o nosso próximo destino. Vamos sair cedinho e vamos ter aí 2 longos dias de viagem para o nosso próximo destino. Então, um beijo. Quem sabe a gente não se vê daqui a pouco se a gente encontrar alguma coisa para comer no barco. Bora! Por aqui o dia já começou em viagem. Nós estamos indo para o nosso próximo destino. Depois de sairmos da marina, o Goran está tirando as defensas de embarcações. Elas servem para proteger o casco em caso de contato com outros barcos ou com o próprio porto. Sem ela, o casco fica diretamente exposto e recebe o impacto integralmente. Tal colisão pode gerar riscos e até mesmo rachaduras, comprometendo a capacidade de evitar a infiltração de água. A tripulação está com os trabalhos a todo vapor. E nossa última noite em Alghero foi marcada por uma grande chuva e tempestade. A Sardenha situa-se no centro do Mediterrâneo Ocidental, a meio caminho entre as penínsulas Itálica e Ibérica. Com mais de 24 mil quilômetros quadrados de superfície e uma extensa linha costeira, durante muito tempo foi considerada a maior ilha do Mediterrâneo, quando na realidade é a segunda em área, atrás da Sicília. A maior parte da costa é alta e rochosa, com troços longos e relativamente direitos, com muitos cabos imponentes, algumas baías largas e profundas, existindo numerosas ilhotas e ilhas menores. A geologia sarda é muito interessante, já que as rochas que aí se encontram são das mais antigas da Europa e as mais antigas da Itália. Essa antiguidade explica a não existência de grandes altitudes na ilha, devido à prolongada erosão. Infelizmente, nesta noite que estávamos gravando, aconteceu um incêndio na Ilha da Sardenha que fez com que mais de 1.500 pessoas tivessem que ser retiradas de suas casas. A imprensa local estimou que os danos dos incêndios que lavraram o sudoeste da ilha italiana poderiam igualar ou superar os prejuízos causados pelos incêndios de 1983 e 1994.
mais de 20.000 hectares foram queimados. Bom dia, pessoal. Aqui já é 4 horas da manhã. Você pode estar se perguntando, eles já chegaram. Não. A gente pegou ondas de 2 metros, mais de 2 metros. Então o barco estava abanando muito. E ainda iria vir piores. Então o capitão achou melhor a gente parar se esconder, né, aqui mesmo na Sardenha, mas numa ilha chamada Cagliari. Ela é bem conhecida. Vamos ver se a gente fica aqui 1 hora, 2 horas, ainda não sabemos. Por quê? Porque o tempo estava só piorando e o capitão recebeu várias notícias no rádio. Cuidado com o mau tempo, cuidado com o mau tempo. E ele olhava nos equipamentos dele. Então ele via realmente que a tempestade era forte, as ondas eram fortes e pronto. Tem muitas ondas que não é pro nosso barco. As meninas também já comiam qualquer coisa e depois já voltavam, porque aquilo conforme, né? Você tá dormindo, você acorda, aquilo tá sempre balançando, você não consegue muito ficar em pé 1, 2 horas, 3 horas, a gente já saiu de manhã, agora é 4 horas da manhã, tava só naquele balanço, então a gente não tava aguentando, não tava comendo direito. Então, para preservar assim a saúde de todos, problema solucionado, a gente vai ficar aqui escondido algumas horas e depois a gente segue viagem. Agora a gente dá para comer qualquer coisa antes da viagem continuar. Vamos ver o que nos espera. E claro, como toda viagem de barco, nós não conseguimos controlar o tempo e acontecem imprevistos. Então não perca o nosso próximo episódio. A nossa rota será por Cagliari. Mais de 2 ali para 3. Não foi uma viagem muito calma, até porque a Ruth vai Embora! Mas acompanhe a nossa aventura. Rumo a um táxi. Tudo pode acontecer. É a rota. Os noivos! Não perca a nossa próxima A Rota.